Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, Deus ensina para você não negligenciar a sua alma. Deus, ele ensina para você. Já a ciência fala sobre a inteligência emocional. Você tem que buscar o conhecimento que você é uma alma, está dentro de um corpo e que precisa buscar esse tipo de conhecimento. O que é uma pessoa negligenciar uma alma? É você não querer se conhecer, não querer buscar as razões das coisas, é você levar a sua vida como se tudo fosse normal, como se tudo fosse natural e rejeitar o que Deus ensina aos seres humanos, o que Jesus veio fazer na Terra. Quando você não busca esse tipo de conhecimento, é quando você negligencia sobre a existência da alma. Você só acredita na existência do corpo. É isso que Deus quer ensinar para o ser humano. Então, quando a gente vai crescendo, vai vivendo e vai aprendendo que realmente tudo, você vai aprendendo com a vida que tudo aquilo que a Bíblia diz se cumpre. Quando você sabe o que a Bíblia diz. Quando você não sabe o que a Bíblia diz, é quando você negligencia a existência da alma. É como se só existisse o corpo. É como se não existisse a alma. Quando você passa a amar a Deus, quando você lê a Bíblia, você começa a aprender que você se identifica com alguma história bíblica. Como assim? Quando você conhece os personagens bíblicos, você começa a identificar na sua vida que você se identifica com algum personagem bíblico. E aí vai nascendo, o conhecimento lhe traz esse amor por Deus, por você entender que tudo que acontece até hoje, a existência era lá do começo do mundo. Só mudou a geração, só mudou o cenário do mundo. Mas os problemas, o que acontece na Terra é desde a existência, desde que o mundo existe. Então quer dizer, só mudou o cenário. Então nasce esse amor. Como Deus controla todos o ser humano a partir do momento que você começa a se identificar com algum personagem bíblico. As nossas emoções, elas se distinguem em 4 versões, né? Existe a emoção cognitiva. O que significa a emoção cognitiva? É a lógica, né? Se tem lógica aquilo que a Bíblia fala. Qual é a lógica da história? Então, quando Deus ele quer lhe ensinar sobre a espiritualidade, você tem que querer aprender. E a gente aprende se Deus existe ou não na nossa vida. Por isso que Deus diz que a vida é independente, a salvação é independente, a saúde é independente, tudo é independente. Então, o seu parceiro que você tiver pode não crer da forma que você crê, porque você busca o conhecimento e ele não. É assim que acontece. Então nós temos 4 das inteligências, né, emocionais. É a cognitiva, a emocional, a financeira e a espiritual. Essas 4 áreas é que você pode descobrir com as histórias bíblicas. A cognitiva é quando você aprende sobre as lógicas. Se uma história, qual é a lógica que tem aquela história?
Isso é uma cognição. Quando alguém fala com você alguma coisa, você tem que refletir naquilo para ver se aquilo que estão falando para você, se tem alguma lógica. Tipo, uma época uma enfermeira falou para mim que o excesso de álcool nas mãos, depois da pandemia, as pessoas iam estar todas infectadas com problemas no fígado. Na hora eu imaginei aquilo ali. Eu não achei que tinha lógica. Hoje, quando eu busquei a Deus, eu entendi que não tem lógica a informação dela. Porque a informação dela é apenas da ciência, que é o que os médicos estudam, não é as coisas espirituais. Jesus foi aquele que veio nos ensinar na terra sobre a inteligência emocional. Ele foi quem trouxe a chave do reino de Deus, a porta do céu, porque ele veio com essa missão. Qual foi a maior missão de Jesus? A maior missão de Jesus não foi fazer milagre. A maior missão de Jesus foi nos ensinar sobre as emoções. Como era que o ser humano tinha que viver aqui na Terra? Qual a melhor forma de se viver? O que era que dava certo para que o ser humano não vivesse adoecendo e sofrendo na Terra? Essa foi a maior missão de Jesus. Não foi fazer milagre. Então Jesus nos ensinou sobre essa área, né? Como era que o ser humano poderia chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus, que é o que a Bíblia fala. Quando fala em céus, é o reino espiritual. Ele veio com essa missão. Então, quando você aprende sobre essas coisas, você se identifica. Eu me identifiquei em vários personagens bíblicos que eu vou dar dicas para você entender qual personagem bíblico você se identifica. No exemplo, eu me identifiquei com Jesus em várias áreas. Uma das áreas foi que Jesus foi traído com beijos. Jesus, ele deu uma aula pra gente em tudo que ele fazia. E tudo que Jesus passou, ele sabia que ia passar e ele não interrompeu o trabalho de Deus, que ele tinha poderes e ele sabia de tudo, mas ele dizia que só fazia o que Deus permitia. Que tudo ele sabia que era da permissão de Deus. Então, se ele era para ser morto em uma cruz, aquilo fazia parte de um propósito na vida dele. Então, ele não interferiu no propósito que era para ele fazer. Então, a missão dele foi ensinar a todos a forma de se viver. O que era o mundo espiritual e tudo mais, os milagres, que existia os demônios, que existia Satanás. O trabalho foi esse, não foi só fazer milagre. Então eu me identifiquei com a história de Jesus, que ele foi traído com o beijo de Judas, né? Judas traiu ele com um beijo. Então eu me lembrei que a mulher que me deu um golpe, ela me chamava de filha, ela me beijava. Então eu me identifico nessa área. Veja só, Madalena, eu me identifiquei com Madalena. Por quê? Madalena foi uma mulher casada e sofreu na mão do marido, se separou, virou prostituta. Ela levou uma fama que traiu o marido onde ela não traiu, mas ela se transformou em uma prostituta devido à luta dela, devido ao sofrimento dela. E ela dizia que não acreditava em Deus por ter sofrido tanto, por estar vivendo, sofrendo tanto, e se Deus existisse, por que ela sofria tanto? Madalena era uma mulher que ela tinha condições, ela veio de uma família boa, então por que ela sofria? Então eu me identifiquei também com a história de Madalena, porque eu também queria ser uma mulher casada. Então a gente vai se identificando com as histórias bíblicas e vai vendo que tudo é real, exatamente como Deus ensinou lá no começo do mundo. Me identifiquei também
com Pedro, que era um homem estressado, brigão, era um homem que lutava pelos direitos dele, que queria agir pela força do braço e do grito. Eu também fui assim por muitos anos. Aprendi a ser assim, a me defender por conta própria, a buscar o conhecimento e quebrando a cara e aprendendo com meus próprios erros. Então me identifiquei também com Pedro. Me identifiquei também com Tomé. Quando eu não conhecia o mundo espiritual, eu até falava que eu era igual a Tomé, porque eu só acreditava no que eu via. E o que Tomé me ensina e nos ensina até hoje, que quando a gente é uma pessoa cega espiritual, ela passa pelo problema, vive o problema e ela não acredita nem naquilo que vive. Ela não busca o conhecimento. Então, a gente se identifica muito com Tomé até um certo ponto da vida. Quando Jesus apareceu para os apóstolos, Tomé, ele viu Jesus depois de morto, que Jesus apareceu para todos os apóstolos. Mais de 500 pessoas ou 1000 pessoas viram Jesus depois que Jesus morreu. O Espírito de Jesus. E Tomé foi o único que, mesmo vendo, ele não acreditou. Ele disse, eu não acredito. Ele disse, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Quer dizer, ele estava vendo o Espírito de Jesus depois de Jesus falecido. Depois de Jesus ter sumido. Então ele pediu para tocar nas feridas de Jesus, né? Ele pediu para tocar e Jesus deixou. Jesus disse, pode tocar também. Quer dizer, ele não cria, ele não acreditava. Então eu também me identifiquei com Tomé, porque quando eu passava pelos problemas que as pessoas religiosas diziam que era espiritual, eu não acreditava. Eu passava pelo problema e dizia, não é espiritual, vou para um médico, não quero saber, se o marido não presta, eu troco de marido, não quero saber de nada espiritual. Então, eu era igualzinha a Tomé. Até no passado, quando eu tinha crises de infarto, ia parar no hospital, que eu me questionei com Jesus, com Deus, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Quando Deus me respondeu, você está pagando pelos seus pecados, eu não acreditei. Por quê? Porque quando Deus me respondeu, como eu não sabia ouvir a voz de Deus, na hora eu imaginei em as pessoas que viviam pecando e não vivia com asma, não vivia infartando. Então, por que aquilo meu era através do meu pecado? Então, eu não quis acreditar, nem ouvindo. Então, isso me prova que eu também me identifico com a história de Tomé. Que Tomé passou por um processo para acreditar nas coisas espirituais. Todas as histórias bíblicas nos ensinam que tudo do começo do mundo até hoje é real. Moisés, quando Deus chamou Moisés para pregar, Moisés, ele não queria pregar. Quando você lê a Bíblia, você entende que as histórias só se repetem. Muitas pessoas que Deus pegava para mostrar o mundo espiritual e mandava ele, usava ele para ajudar os que não entendiam do mundo espiritual, eles não queriam. Eles fugiam. Eles diziam, eu não sou capaz disso, não vão acreditar em mim, o que eu vou falar, eu não vou saber falar. Exatamente quando Deus mandou eu abrir um canal no YouTube. Eu disse para Deus, o que eu vou falar? Como eu vou falar? Como eu tenho autoridade e sabedoria para estar mostrando às pessoas coisas bíblicas? Vão me criticar, vão falar mal, a mesma coisa do que está na Bíblia, que todos passaram.
todos. Madalena, quando começou a buscar a Deus, todo mundo criticava, todo mundo falava mal, xingava e criticava o próprio Jesus, que dizia: como pode você andar com essa mulher? Como pode você andar com essas pessoas pecadoras? Então, quando a gente aprende sobre as histórias bíblicas, a gente se põe no lugar das pessoas que viveram naquela época, que as histórias só se repetem. Só o que muda é o cenário do mundo e a fé das pessoas, que cada vez as pessoas vão ficando mais descrentes, exatamente como Deus ensina na Bíblia. Porque o mundo hoje está se transformando num mundo mais descrente da palavra de Deus. Porque as pessoas, elas vivem manipuladas pelo que o olho vê. Como o mundo espiritual não se vê, as pessoas vivem encantadas pelas coisas da terra. Não querem perder tempo buscando as coisas de Deus. Antigamente, as pessoas eram mais carentes, principalmente as pessoas mais humildes, né? Veja que naquele tempo, os reis, os ricos não queriam saber de Deus, nem de Jesus. Mas os pobres queriam saber, queriam buscar esse conhecimento. Então, por isso que Deus diz que as pessoas humildes, as pessoas que sofrem, a chance delas encontrar a Deus e entrar no reino do céu é muito maior do que uma pessoa rica, porque ela acredita que Deus é o dinheiro. Então, quando você aprende sobre as coisas bíblicas e busca o conhecimento, você se identifica com os personagens bíblicos. Você não vê que você não é um caso isolado. Você não é uma história isolada, não. A sua história se identifica exatamente com alguma história lá do passado, que está na Bíblia. Exatamente do começo do mundo. Então, a neurociência e a ciência fala que o ser humano tem que buscar a inteligência emocional. Deus já lhe ensina que as suas emoções é a sua alma, né? Ele diferencia sobre isso. A inteligência financeira, o Judas, que traiu Jesus, era o que cuidava da área financeira de Jesus Cristo. Era ele que cuidava da área financeira. Então, Jesus já sabia que ele ia trair Jesus por conta da usura, da cobiça. Jesus já sabia tudo e Jesus avisou. Jesus só não avisou quem era, mas disse: entre um de vocês, um aqui vai me trair. Então, Jesus não foi pego enganado em nada. Ele sabia tudo, exatamente qual era o ponto fraco de cada um que estava ali andando com ele. E ele tentava ajudar cada um de forma diferente, porque cada um tem uma batalha espiritual em uma área diferente. Veja como uma pessoa tem uma dificuldade de entender sobre as coisas espirituais. Por que é que você acha que médico fuma? Por que médico fuma? Porque um nutricionista, alguns nutricionistas, ele é obeso. Porque um pastor ou um padre, ele tem problemas na própria vida deles e tem escândalos, né? Tanto pastores como padres. Já teve vários escândalos no mundo envolvendo essas pessoas que são cabeças. E por quê? É por conta disso. Porque a espiritualidade é uma coisa
A religiosidade é outra coisa. Quando o ser humano ele aprende que é individual a sua espiritualidade, de você avançar na sua sabedoria espiritual, de você conhecer a Deus, que a alma é individual, mas que Deus diz que é para você buscar o conhecimento ainda na terra, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado do céu é desligado da terra. É quando você começa a buscar o conhecimento e vê que tudo se alinha exatamente como Deus ensina. Então, se religião e espiritualidade fosse a mesma coisa, jamais um médico ia fumar, porque ele sabe das consequências do fumo. Então, ele prescreve, ele consulta as pessoas, mas ele faz tudo errado. Então, veja que Jesus é quem nos deu uma aula de vida, para que você entenda que é realmente individual, e ele não ficava ali explicando para quem não sabia. Ele, quando ele via que aquele ser humano não queria saber nada de Deus, ele dava aquele recado, que era hipócrita, que era mentiroso, não sabia nada e se achava, e Jesus já se retirava de perto deles. Por quê? Porque Jesus sabia que exatamente é individual. Por quê? Porque é independente. Jesus sabia que quando aquele ser humano ele não quer, nem Deus muda ele. Nem Deus, nem o próprio Jesus ali falando para eles as coisas, eles vendo, mas Jesus sabia que ninguém muda ninguém. Quando uma pessoa ela não se enxerga, quando ela não observa para si mesmo, para o seu interior, e você aprende que você precisa buscar. Para Deus agir em você, você precisa buscar. Por que é que Deus fala que ele não fala com pessoas orgulhosas? Que ele não ajuda pessoas orgulhosas? E Deus é quem abate os orgulhosos. Porque o orgulhoso, ele acha que não precisa de saber. Ele não quer saber. Então veja como as coisas vão se encaixando na nossa mente. E as histórias bíblicas é desde lá e que nunca vai mudar. As histórias da Bíblia, quando você se identifica com algum personagem, é quando você começa a nascer aquele amor por Deus. Você diz, como pode? Desde aquele tempo, Jesus e Deus ter esse controle no mundo inteiro, através da luta entre o bem e o mal, né? A gente tem uma luta espiritual dentro de nós mesmos, entre o bem e o mal. Então, se você não buscar o conhecimento, como Deus vai agir? Se você acha que é normal, tudo é normal. Então, é por isso que Deus diz que Deus é para aqueles que querem. Então, aqueles religiosos que se acham que já tem e que não precisa buscar conhecimento nenhum, é como se fosse uma barreira, impede totalmente o agir do Espírito Santo. Então eu achei bem, para ficar bem explicado para você esses dilemas. Por que um médico fuma? Né? Porque o nutricionista ele é obeso? Alguns, claro que não são todos. Porque os pastores e padres são envolvidos em escândalos, principalmente na área sexual. Por quê? Para você ver que a espiritualidade é uma coisa e a religião é outra coisa. Então, nós não devemos desacreditar da existência de Deus olhando no geral a vida de todas as pessoas.
E sim, como Deus diz na Bíblia, busque a mim de todo o seu coração. Ele ainda fala assim, mas busque de todo o seu coração, porque Deus age através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa sede do conhecimento. Não é de qualquer forma, como as pessoas pensam. Então tem pessoas que elas oram e a Bíblia diz que o céu é de bronze e a terra é de ferro. Ela nem prospera, nem consegue ouvir a voz de Deus. Por quê? Por que ela não consegue? Porque ela não busca o conhecimento. Por isso Deus diz na Bíblia que até a oração daqueles que fogem da lei, que lei é essa? Que fogem da lei de Deus, do conhecimento de Deus, é abominável. A pessoa ora todo dia, vai todo dia orar e não ouve a voz de Deus. Por quê? Porque ela não acha necessário ler a Bíblia. Ela acha que só orar resolve a vida dela. E não é assim que Deus ensina. Então, quando você vai para as histórias bíblicas e você começa a aprender que as coisas espirituais realmente é real, você começa a nascer um entendimento do Espírito Santo. Então, através do seu entendimento, através do seu conhecimento, é quando Deus consegue lhe moldar. É quando Deus diz que Ele tira os odres velhos, que é o seu conhecimento velho, que é aquele achismo que você sabia, que você não precisava, e os odres novos começam a entrar. O seu conhecimento novo, ele começa a fluir no seu intelecto. Então veja que não é coisa de um dia, é coisa, um passinho, uma sementezinha plantada diariamente. Nada é em um dia só. Então quando você descobre exatamente o que Deus quer ensinar, não tem como alguém chegar para você e dizer, Deus não existe. Isso é mentira. Por quê? Porque você já sabe que é real, que a Bíblia não mente e que as pessoas que não acreditam em Deus é quem vive enganado, como eu vivi enganada há muitos anos. Então eu fiquei mais impressionada porque eu acho que ninguém se identifica tanto com os personagens bíblicos como eu, porque eu me identifiquei com esses personagens todos. Jesus, Madalena, Pedro, Tomé, olha quantos. E até os que não queria pregar, diziam, eu não sei falar, eu também, quando Deus começou, eu disse, Deus, ninguém vai acreditar em mim. Como realmente. Levei muito nome de louca, as pessoas que não creem na Bíblia, né? Não creem em Deus, eles falaram e se afastaram de mim, como se Deus fosse o mentiroso, né? A Bíblia quem mente. Em vez da pessoa dizer assim, não, eu não sei nada da Bíblia, não vou contestar. Eu vou buscar o conhecimento. Não, as pessoas fogem do conhecimento. Então, quem foge do conhecimento do Espírito Santo? Satanás, né? Satanás, ele foge do conhecimento, porque ele sabe que a verdade liberta. Quando a verdade entra, a mentira sai. Os odres novos entram, o velho tem que sair. Então veja como as coisas vai se coligando. Não tem como dar errado. Não tem como ser errado. É a gente que faz as coisas erradas achando que é o certo. É a gente que vai crescendo no sistema do mundo. O sistema do mundo é esse. Então a gente se adequa ao sistema do mundo, até Deus chegar em você e começar a lhe moldar.
Mas para isso, você tem que querer. Você tem que aceitar e querer buscar. É isso que Deus ensina. Deus diz que Ele não faz nada sozinho. Nada. Por que Ele não faz nada sozinho? Porque Ele respeita a própria lei dele, que é a lei do livre-árbitro. Então é muito lindo as coisas de Deus. E realmente não é para ser rejeitada. Não é para a gente rejeitar as informações bíblicas. É para a gente ter essa inteligência cognitiva que a ciência fala. É a gente querer estudar sobre aquilo ali, se tem lógica, o que está escrito, o que as pessoas falam, o que a ciência ensina. Isso é inteligência cognitiva. E eu tinha essa inteligência cognitiva ainda no pecado. O que eu não tinha era espiritualidade, porque eu era cega espiritual. Mas tinha coisas que eu ouvia, que eu via que não tinha um pingo de lógica das pessoas. E as pessoas mesmo, elas tendo faculdade, são pessoas estudiosas, mas quando ela é cega espiritual, ela não tem essa dimensão. Então ela acredita só na ciência. Ela não acredita no espiritual, no Espírito Santo. É isso que Deus, ele é descartado para essas pessoas que não creem em nada, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Você se identifica com algum personagem bíblico? Porque eu fiz uma base aqui por alto, eu me identifiquei com 4 ou 5 personagens bíblicos, que tem vários, né? Mas esses foi o que eu vi, que eu vivi eles todos e era cega espiritual e não sabia nem o que Deus ensinava, muito menos sobre esses personagens bíblicos. E eu vivia tudo isso. Vivia tudo e não aprendia com nada. Tá certo? Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário se você se identifica com algum personagem bíblico. E até o próximo vídeo.